Então, novamente, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à nossa salinha no programa Pautalk. Também quem estiver ouvindo, né, esse material gravado, um grande abraço, tá? Nós estamos no capítulo 16, Alienados Mentais, ok? Nós já começamos, né, semana passada nós fizemos uma parte já desse capítulo, nós vamos dar continuidade. O André Luiz está acompanhando o Calderaro no hospital, né, de desequilibrados mentais, porque esse livro é um livro que trata prioritariamente das questões relativas ao equilíbrio psicológico, né, o equilíbrio mental e, consequentemente, os estados de desequilíbrio também, né, que é motivo constante aqui de estudo. Então, eles foram realizar algumas observações com relação aos desequilibrados mentais, né? Boa noite, Sueli, Rosana, Hiper, né? Acho que os demais eu já cumprimentei. Um beijão. Então, vamos lá. Continuando, né? Então, o orientador estava falando aqui a respeito do começo dos problemas, né? Ele estava falando do começo, como é que começa os problemas psicológicos, emocionais mais graves, né? Eles vão se agravando com o tempo. É isso que a gente estava falando na semana passada, né? Que o Calderaro estava explicando. A princípio as pessoas se sentem, né, desanimadas, infelizes, tal, e vão cultivando esse estado e a situação íntima vai se agravando, né? Inclusive com o agravamento da condição fisiológica também, do cérebro, dos nervos, né? Vai havendo um comprometimento fisiológico também. E acabam empobrecidos e infortunados, como diz o Calderaro, né? Então, continuando aqui. Guardando carinhosamente a observação, acompanhei-o na excursão matinal ao grande estabelecimento, onde os mentecaptos eram em grande número. Os mentecaptos, né, os desequilibrados mentais, né? No primeiro pátio que topamos, compacta era a quantidade de mulheres desequilibradas que palestravam. O primeiro pátio eles se depararam, né, com uma porção de mulheres que eles estavam conversando, né? Uma velha de cabelos nevados, mostrando acerba ferocidade no olhar, envergava o uniforme da casa, como quem arrastasse um vestido real, e dizia às duas companheiras apáticas. Dizia a duas companheiras apáticas. Quer dizer, ela estava com o uniforme ali que todos os doentes têm que vestir, o olhar exibindo uma ferocidade, né? E arrastando esse uniforme como se fosse um vestido real, da realeza, é isso que ele quis dizer, da realeza, né? Real de realeza, tá? Aí essa senhora diz então aqui, né? Na minha qualidade de marquesa, não tolero a intromissão de médicos inconscientes. Creio estar presa por motivos secretos de família, que averiguarei na primeira oportunidade. Tenho poderosos inimigos na corte. Contudo, as minhas amizades são mais prestigiosas e fiéis. Vocês perceberam, pessoal? Né? Quer dizer, é uma pessoa que se julga uma marquesa, né? Se julga uma marquesa. Tá? Uma pessoa com títulos, né? E se sente perseguida pelos os inimigos que ela tem na corte. Quer dizer, é alguém que provavelmente está vivendo uma realidade que provavelmente, vamos ver a explicação do instrutor, mas provavelmente uma realidade que ela já viveu. Não que ela tenha vivido nessa existência aí, né? Nessa última existência. Mas provavelmente ela tenha vivido
na última, né? Não nessa agora, mas na anterior, né? Vamos ver aqui. Baixou a voz como receando espias ocultos e falou ao ouvido de uma das irmãs de sofrimento. O imperador está interessado em meu caso e punirá os culpados. Segregaram-me por miseráveis questões de dinheiro. Né? Então olha só, né? Ela está com a mente absolutamente fincada ali na questão da corte, do imperador, né? Das necessidades da época ali, do dinheiro, né? Das brigas dos inimigos, né? Que ela tem na corte, né? Então, o Calderaro ele explica que invariavelmente os desequilíbrios psicológicos, emocionais, né, invariavelmente eles são mergulhos no passado. Ou seja, a gente passa a viver o presente, mas sob a ótica do passado. Né? Nisso constitui a alienação do presente. Ou seja, eu vivo e convivo de certo modo, né? Eu vivo e convivo aqui no presente, mas intimamente eu estou mergulhado no passado. Por isso que inclusive começa a dar problema no presente. Né? Problema na convivência, problema na família, problema no trabalho. Por quê? Porque começa a ficar inconciliável as exigências da vida presente, as necessidades, os deveres, as obrigações da vida presente, com a minha atuação interna voltada para o passado. Tá? Vocês percebem isso, pessoal? Isso vai ficando incompatível. Né? Então começa a haver atritos, começa a haver dificuldades variadas e a pessoa cada vez mais, né, mergulhando no passado, principalmente com a ajuda também dos espíritos que pretendem isso mesmo, né? Pretendem arrastar a pessoa ao passado, onde eles também vivem. Onde esses espíritos obsessores também vivem mergulhados no passado. Então eles tentam nos arrastar para esse desequilíbrio, né, mental. Elevando o diapasão inesperadamente, bradou, todos pagarão, todos pagarão. Quer dizer, estava falando baixinho, de repente ela, né, teve um roupante ali de maior agressividade, todos pagarão, todos pagarão. Né? E continuava explicando-se com gestos de grande senhora, como se ela fosse uma pessoa muito importante e tal. Né? Compungia-me observar a promiscuidade entre as enfermas encarnadas e as entidades infelizes que ali se acotovelavam. Compungia-me observar a promiscuidade entre as enfermas encarnadas e as entidades infelizes que ali se acotovelavam. É o quadro que o André Luiz está vendo. Está vendo os necessitados materiais, mas está vendo ali a comunidade dos espíritos infelizes que também estão ali. E ele diz promiscuidade, né? A gente não sabe exatamente de que nível que é essa promiscuidade, né? Se é sexual, se é, né? Ou se é a variação ali das influências, né? As entidades com os encarnados, uma troca de parceiros, ele pode não ser sexual, mas pode ser, né, a troca de parceiros, né, de uma forma bastante intensa. Né? Então, preso ainda ao meu antigo veso de curiosidade, tentei estacar a fim de ouvir a demente até o fim. Mas o assistente deu-se pressa em considerar. Quer dizer, o André Luiz queria ficar ouvindo ela, né? O que ela tinha para dizer e tal, mas o assistente, né, o Calderaro, já disse para ele, olha, não nos detenhamos. Infelizmente, atravessamos vasta galeria de padecimento expiatório, onde nossos recursos socorristas não ofereceriam vantagens imediatas. Tá? Então, o que eles poderiam fazer nesse momento? Eles não poderiam gerar benefícios imediatos, não adiantaria nada, né?
Eles iriam perder tempo ali de um estudo que eles estão fazendo, uma pesquisa que eles estão fazendo, para tentar em vão ajudar aquelas pessoas, né, que não estão, a princípio, preparadas para o tipo de ajuda que eles pudessem dar. Né? Aí tem uma lição, até para a gente receber certa ajuda, nós temos que estar em condições para receber certo tipo de ajuda. Né? Boa noite, Léo, Mahal. Então, continuando. Aqui, quase todos os alienados são criaturas que abdicaram a realidade, atendo-se às circunstâncias do passado sem mais razão de ser. Então, nós vimos na semana passada que a alienação é um processo de escolha nosso. Tá? É uma escolha. Boa noite, Léo. É uma escolha, é uma coisa que a gente costuma não pensar. A gente trata da alienação como se fosse uma coisa casual, independente da nossa vontade, independente do nosso querer. Né? E o Calderaro explica, né? Explicou alguns parágrafos atrás que não, que era uma escolha, que nós acabávamos optando por permanecermos naqueles estados internos, fugindo às leis divinas, tentando fugir das leis divinas, tentando fugir ao aprendizado. Ou seja, a encarnação atual, ela tem inúmeros desafios para nós, que muitas vezes nos sentimos frágeis para enfrentar, desencorajados, inseguros, e a gente começa a querer fugir do aprendizado. Tá? A gente começa a querer fugir. Só que esse processo de fuga do aprendizado é como um aluno que quer fugir da escola. Né? Então ele acaba não tendo o benefício do aprendizado. Isso equivale para nós a não termos o benefício da convivência, do equilíbrio mental e emocional. Tá? Invariavelmente, os espíritos, quando dizem a respeito de alienação, eles dizem a respeito de isolamento. E quando eles dizem a respeito de isolamento, eles dizem a respeito de alienação. Invariavelmente. Tá? Esse isolamento sistemático, a Joana de Anjos fala em vários momentos, né, que é o caminho para a alienação. Porque o outro me faz lembrar quem eu sou. A convivência está sempre me fazendo sair de mim mesmo, né, para encontrar o outro, para me relacionar com os outros. Né? Então, é um fator de saúde emocional muito importante, a convivência. É lógico que a qualidade na convivência deve ser também observada. Né? Os ajustes devem ser feitos no nosso comportamento, adaptação, flexibilidade, né? As diferenças, conviver com as diferenças, tá? Para que a gente tenha um bom ajustamento social. Né? Mas é muito importante essa convivência. Né? Então, o Calderaro disse para ele aqui, né? Continuando aqui falar para o André Luiz, né? Aqui quase todos os alienados são criaturas que abdicaram a realidade, atendo-se às circunstâncias do passado, sem mais razão de ser. Quer dizer, grudaram no passado, boa noite, Deb, grudaram no passado, resolveram fugir para o passado, que era mais cômodo do que enfrentar os desafios do presente, né? A gente tem essa tendência, pessoal, isso é uma coisa que todos nós temos, a tendência de buscar uma situação mais prazerosa. Se o presente se mostra aversivo para nós temos uma certa tendência a buscarmos, naquela época eu era feliz e não sabia, e fico lembrando daquela época, né? Não é, pessoal? A gente fica lembrando do passado, ai, como era bom, você lembra como era bom? Então a gente tem essa tendência, principalmente quando a situação fica difícil no presente, tá? Só que muita gente faz isso de uma forma muito intensa, inconscientemente, né? Inconscientemente. A coisa começa a apertar no presente, inconscientemente ela começa a buscar no passado, e esse passado entendamos também outras existências, tá? Uma situação melhor, né? Só que na verdade
acaba por alienar-se, né? A Maria está dizendo aqui, é a consciência culpada também, né, Lê? Que fica cobrando de nós mesmos também. Certos pontos nevrálgicos, a nossa consciência culpada, né? De outras existências, ou até mesmo dessa existência, de infância, adolescência. Muitas vezes aquele núcleo fica nos atraindo, nós ficamos presos àquela situação passada, né? E voltamos para ela frequentemente, isso mesmo. A Tânia, e às vezes nem sabe que está buscando uma vivência passada, é verdade. Né? Na maioria das vezes é inconsciente. Na maioria das vezes é inconsciente. Né? A Sueli, quando entramos nesse nível de fuga, não sabemos qual passado irá emergir. É verdade, Sueli. Esse é o problema, né? É. E como o nosso passado ele foi sempre mais complicado do que o presente, é lógico que existiram momentos felizes também, de prazer e tudo mais, né? Mas as existências passadas nós éramos sempre piores do que nós somos hoje. Tá? Assim como nas futuras nós seremos melhores do que somos hoje. Você compra um carro 1970, é diferente de um carro 2013, né, pessoal? Né? Você pega um veículo lá de 1500, um veículo do ano 1000, o ano 500. Como é que eram os veículos do ano 500, né? Isso em se tratando de veículos, né? Imagina nós, a nossa mente, os nossos conceitos, o nosso comportamento. Como é que é o nosso comportamento? Alexandre versão 500. Versão 500 depois de Cristo. Como é que era a versão 500 antes de Cristo? Imagina como é que era, né? Então, se a gente for remontando para as nossas versões passadas, né? Versão 1800, versão 1600... Gente, é só pior do que era hoje, não tem jeito. É só pior. Tá? O planeta está evoluindo, nós estamos evoluindo, né? A ciência, o conhecimento está evoluindo. Então, para trás, pessoal, é só pior, tá? Não tem jeito de fugir dessa realidade, tá? A Maria, vamos conquistando conhecimentos que sempre nos ajudam e das dificuldades, né? Nas dificuldades, exatamente, sair das dificuldades, né? Então, alienar-se é abdicar da realidade. E o contato com a realidade tem que ser testado todos os dias, em contato com a convivência, com o trabalho, com a família, com o diálogo com as pessoas. Aqui no estudo, gente, o tempo todo nós testamos a nossa realidade. Nós testamos. Eu sei que eu estou encarnado ainda porque eu estou falando aqui, vocês estão ouvindo. Eu estou testando aqui a minha realidade. Qual é a minha realidade? Podia ser que eu tivesse desencarnado. Não é? Mas eu estou testando a minha realidade aqui com vocês. A pessoa se começa a falar e vocês não respondem mais. Ou deu pau no pau talk aqui, né? Ou caiu a conexão aqui, ou eu desencarnei. De duas uma, né? Não é, Tânia? Tá? Então, a hora que vocês não ouvirem mais, vocês já sabem. Ou eu desencarnei ou a conexão caiu, né? Tomara que a conexão tenha caído. Tá? Ok? Então, o contato com a realidade, todo dia, toda hora, né? Quando a gente conversa, interage e tal, os conceitos, até que ponto os conceitos que eu estou nutrindo eles encontram apoio na realidade? Ou são apenas elucubrações que eu faço na minha mente que não encontram mais respaldo na realidade? São conceitos que eu trago há muito tempo, conceitos equivocados, né? Definições da vida, do trabalho, de tudo, mas equivocadas, que não encontram ressonância na realidade. Vocês entendem? Então, se eu não perceber isso, e aí chega um de vocês, a Maria, a Tânia, a Rossana, e fala, Alexandre, eu não sei, esse conceito que você falou aí, eu não sei se é bem assim, eu acho que tem outros modos de ver, tal. Então, aí eu vou parar e vou pensar, é verdade, ó, é isso mesmo. Então, a realidade, ela vai me mostrando, vocês me dão
né, mostras da realidade, né, outras pessoas com as quais eu convivo, os meus filhos, né? Então, se eu vou me interiorizando, se eu vou me interiorizando a tal ponto que eu só aceito as minhas verdades, eu não paro para analisar o que os outros falam, né? Aí, gente, a gente vai se alienando. Veja bem, a vida está mostrando uma coisa, as pessoas estão falando uma coisa para mim, né? A coisa está patente ali na minha frente, mas eu prefiro ficar, né, com a minha verdade. Ou seja, estou optando, estou abdicando da realidade para ficar preso a conceitos equivocados, atitudes, né, equivocadas. Tá? É assim que vai acontecendo. As grandes alienações não deixam de ser essas pequenas opções que a gente vai fazendo. Quando todo mundo está nos mostrando, demonstrando, e a gente está lá teimoso no nosso ponto de vista, né? Está todo mundo errado e só a gente que está certo, né? Então vamos lá. Essa desventurada irmã já possuiu títulos, já possuiu títulos de nobreza em existência anterior. Né? A Elizabeth estava perguntando, são escolhas equivocadas? Então, quando nós simplesmente desconsideramos o contato com o mundo de fora, Beth, desconsideramos a opinião das pessoas, o feedback que elas nos dão. É muito importante o feedback que as pessoas nos dão, né? Que as pessoas, né, nos dão de retorno. É muito importante, porque é o resultado do que as pessoas estão vendo do meu comportamento, do como elas estão sentindo aquilo que eu faço, aquilo que eu falo. Não é? É lógico que não tem caráter absoluto. Né? Eu tenho que ter a minha visão, sim. Né? Eu tenho que analisar a mim mesmo, eu fazer esse trabalho. Mas é muito importante a informação que os outros me dão também, tá? Nessa avaliação. Então, se eu desconsidero isso, é uma escolha equivocada, né? Que acaba tendo um custo alto para mim. Né? Então, essa irmã, ela já possuiu títulos de nobreza em existência anterior. Perpetrou clamorosas faltas, dando expansão às energias cegas do orgulho e da vaidade. Então, olha só, ela viveu na última existência aí, né? Ou ela já possuiu títulos de nobreza em existência anterior mesmo, né? Na última existência, né? E fez faltas graves, dando expansão ao orgulho e à vaidade. Tá vendo? Provavelmente ela se cristalizou, que a gente chama, né? Os espíritos falam assim, ela se cristalizou no passado de tal forma que mesmo reencarnando, a barreira da reencarnação não a fez esquecer da última encarnação. Então ela provavelmente já tinha uma tendência muito forte, ela deve ter se cristalizado tanto no poder, nas ações insanas dela, né? Que ela era uma pessoa com uma tendência maior ao desequilíbrio. Aí se chega no presente e a pessoa não se cuida, acaba mergulhando fatalmente no passado. Renascendo em aprendizado humilde para o reajustamento imprescindível, alarmou-se ante as primeiras provações mais rudes da correção benfeitora. Reagiu contra os resultados da própria sementeira. Entregou o invólucro físico ao curso de ocorrências nefastas. E, por fim, situou-se mentalmente em zonas mais baixas da personalidade, passando a residir em pensamento no pretérito de mentiras brilhantes. Nossa, só esse parágrafo aqui já dá uma palestra inteira. Só esse parágrafo aqui já dá um estudo inteiro, viu, pessoal? Né? Então vamos lá, vamos por partes aqui, né? Então essa senhora que estava bradando, todos pagarão e tal, né? Que ela se achava uma marquesa, né? Ela se achava uma marquesa. Não era uma marquesa na existência atual, tá, pessoal? Ela está dentro de um hospital psiquiátrico, ela não está bem. Mas ela, na última existência, ela realmente teve títulos de nobreza, né? E errou clamorosamente. Renasceu
em aprendizado humilde. Então, se ela foi nobre na existência passada, nessa ela renasceu em aprendizado humilde, para o reajustamento imprescindível. Então está uma vida humilde, singela, para começar a se reajustar. Né? Não tinha as mesmas facilidades do passado, tal. Né? Só que o que aconteceu? O que se passou aí, né? Alarmou-se ante as primeiras provações mais rudes da correção benfeitora. Boa noite, Sandra, seja bem-vindo. O que aconteceu? Gente, quando a gente traz o passado repleto de erros... Nossa Senhora, o que é isso? Jesus amado, que negócio é esse aqui? Acho que é do propaganda aqui do Paulo Talk. Então, gente, quando nós trazemos um passado repleto de erros clamorosos, tal, é normal que nessa existência atual a gente venha com inúmeros desafios duros, rudes, provações difíceis, né? Para nos fazer dobrar no nosso orgulho, na nossa arrogância, na nossa prepotência. Então é assim que a vida vai trabalhando para a gente começar a mudar. Então passa por dificuldades muito grandes na infância, orfandade, abusos, né, pressões de toda sorte, passa por inúmeros problemas, pessoal. Tá? A gente poderia enumerar aqui uma lista de problemas possíveis, doenças. Né? O que aconteceu? Eu não sei o que aconteceu com ela, mas ele fala de uma forma resumida aqui, né? Alarmou-se ante as primeiras provações mais rudes da correção benfeitora. Quer dizer, quando ela começou a receber aquelas correções da vida, através de dores, frustrações, privações, tal, ela ficou alarmada. Mas veja bem, pessoal, era a colheita da sementeira do passado. Não deixava de ser a colheita da sementeira do passado. E ela começou a ficar alarmada. Né? Reagiu contra os resultados da própria sementeira. Geralmente a gente faz isso. Na existência passada a gente só apronta, né? Aí quando a gente começa a colher nessa existência os resultados do que a gente fez no passado, aí a gente fica bravo, a gente fica revoltado, indignado. Se a gente se vem com a pobreza, a gente fica, né? A gente fica indignado com a pobreza, se vem com a doença também, se vem com o abandono e várias outras situações, né? Se revoltou, né, Tânia? Exatamente, tá? E o que ela fez? Entregou o invólucro físico. O que é o invólucro físico? O corpo físico. O invólucro do espírito, né? Ela entregou o seu corpo, tá? Ao curso de ocorrências. Ao curso... Está baixo o som, Maria? Está baixo o som? Tá mais baixo que o normal o som? Alô? Tá alto o som? Ok, então tá jóia. Ok, beleza então. Então ela entregou o seu corpo ao curso de ocorrências nefastas. O que quer dizer isso? Nós não sabemos aqui exatamente o que ela fez. Se ela entregou o corpo dela ao sexo desenfreado, à bebida, à droga, nós não sabemos. Né? Ele não entrou aqui em detalhes. Mas ela entregou o corpo. Gente, a gente faz isso, inclusive o Caldeirado falou na semana passada, né? Que a gente acaba fazendo isso, tentando aniquilar o corpo, inconscientemente. Vocês entendem? Quando a gente começa a entrar em contato com as experiências mais difíceis nessa existência, aí a gente, quer saber, eu vou tentar acabar com o meu corpo, inconscientemente. Por quê? Porque a gente sabe intuitivamente que
O que liga o nosso espírito, nós espíritos, a essa vida é o nosso corpo, obviamente, né, pessoal? Né? O corpo é o laço que prende o espírito à vida material, ok? Então, você vê que coisa mais óbvia, né? E a gente, logo a gente percebe, opa, se é o corpo que me liga à vida material, então eu vou acabar com o meu corpo e pronto. Né? Inconscientemente a gente tem uma tendência a fazer isso, né, quando a situação está aversiva para nós. Né? Tá? Então ela começou a fazer isso. E fazendo isso, ela situou a sua mente nas zonas mais baixas da personalidade. Vocês lembram, né? Dos 3 andares, né? É uma forma de suicídio, de autoaniquilamento, né, Tânia? Exatamente. Tá? Então, vocês lembram dos 3 andares, né? Do primeiro andar, que é a zona dos instintos do passado, é a zona dos impulsos instintivos. O segundo andar, né, é o consciente, o ego, né, a relação com o presente. E o terceiro andar é a região mais elevada, que é a região do superconsciente, dos impulsos superiores da alma, dos ideais superiores. Tá? O que ela fez? Ela despencou para o primeiro andar. Onde está o quê? Onde está o nosso passado? Onde estão as nossas experiências clamorosas do passado, os erros clamorosos, né? Então veja bem, ela tentou aniquilar o corpo, foi prejudicando o corpo e foi se entregando pela sua atitude às zonas mais baixas da vida, as zonas mais baixas dentro dela mesma, né? Passando a residir em pensamento no pretérito, dentro dela, no passado. E como é que foi o passado dela? De mentiras brilhantes. O passado dela foi de mentiras brilhantes, diz o Caldeirado. Né? Não tem. As pessoas que são hábeis, mentirosos, né? No sentido de ludibriarem as pessoas, de criarem, né, desajustes na sociedade, nos grupos, nas instituições, nas convivências, né? E para tirarem vantagens, né, Tânia? Exatamente. Aplicarem golpes, né? Então, o passado dela estava cheio disso. À medida que ela foi descendo e entrando na frequência do passado, mergulhando no passado, ela ia mergulhando numa personalidade que ela já foi altamente comprometida, altamente desequilibrada. Tá? Então, não é só o desequilíbrio no presente, ela acaba encontrando no porão da individualidade uma personalidade que ela já foi que era mais desequilibrada do que ela ainda, né? Então, acaba complicando, né? A Elizabeth, aí surgem as doenças autoimunes, né? Aí pode surgir de tudo, viu, Elizabeth? Desculpa. Pode surgir de tudo, viu? Porque à medida que a gente vai deteriorando a nossa relação com a realidade, o mundo de fora, com aqui, com agora, né? E a gente vai prejudicando o sistema nervoso, o sistema endócrino, né? Pode surgir um monte de coisas, né? Pode surgir um monte de problemas. Inclusive com essa promiscuidade entre encarnados e desencarnados, nós podemos captar doenças de origem transcendente, porque a nossa convivência passa a ser com entidades de baixo escalão, que trazem bacilos psíquicos altamente prejudiciais. Pode surgir problemas de pele, pode surgir um monte de coisa. Né? A Tânia, com essa personalidade do passado, encontra também entidades do passado. Uma coisa chama a outra. Né? Então, as entidades do passado provavelmente já estavam rondando ela, tentando arrastá-la para o passado. Quanto mais ela é arrastada para o passado, maior a sintonia com as culpas do passado e maior a facilidade das entidades de obsediarem essa pessoa. Tá? Ela vai fazendo o link aí, e aí uma coisa vai chamando a outra.
Vai juntando a fome com a vontade de comer, né? Como diz o dito popular. Tá? Junta a cobrança com a culpa. Porque nós podemos até ter errado, podemos até ter culpas, né, do passado, podemos até ter entidades nos assediando no dia a dia, mas a gente continua no presente, tentando fazer o bem, tentando estudar, mesmo com dificuldade, tentando vencer certas culpas inconscientes que a gente traz, tentando cultivar ideais superiores, caridade e tal. Então a gente fica relativamente forte. Não é? A gente não se deixa entregar à obsessão. Nós não precisamos ser obsediados. Podemos ser perseguidos, não precisamos ser obsediados. Jesus era perseguido onde ele ia, mas ele não era obsediado. Vocês entendem a diferença? Nós não podemos evitar que as entidades nos assediem, mas nós não precisamos abrir as portas da nossa mente e do nosso coração para que se estabeleça a ligação mental, emocional, vibratória. Tá? Aí que é a opção nossa. Né? Por que Deus permite? Muitas pessoas perguntam, mas como é que Deus permite essas entidades vindo nos assediar e tal? Ora, permite porque ele permite que o cobrador venha buscar o devedor. Agora, por que ele permite isso? Porque o cobrador vindo buscar, ou seja, o prejudicado do passado, vindo buscar aquele que o prejudicou, participando da sua vida, né? É a oportunidade daquele que prejudicou poder ressarcir o prejudicado. Né? Ou seja, se eu me mantenho bem, eu posso estar rodeado de entidades que eu prejudiquei. Mas eu me mantendo bem, eu vou poder inclusive ajudá-las. É meu dever ajudá-las. Mas e se eu entro em obsessão? Quem que eu vou ajudar? Eu não vou ajudar nem as entidades, nem a mim mesmo. Tá? Então ninguém vem para ser obsediado. A obsessão passa a ser uma opção nossa, assim como a alienação. Tá? Eu posso perceber na mediunidade, posso, né, começar a trabalhar na casa espírita, fazer palestra, posso fazer caridade, e eu me ajudando, eu posso ajudar também essas entidades. Isso é o ideal, né? Rosarinho, mas é preciso corrigir os nossos erros. É preciso corrigir. A causa do nosso problema, Rosarinho, continua em nós, que é o nosso comportamento, o nosso pensamento, o nosso sentimento. Esse é o maior problema dentro de nós. Isso nós precisamos corrigir. Quanto mais rápido nós corrigirmos isso, né, nos autoestudando, nos autodisciplinando, tá, mais rapidamente nós conseguimos ajudar também aqueles que estão ao nosso redor. Porque aí a gente se fortalece e a gente acaba também ajudando esses, né, a quem a gente prejudicou. Tá? O Fernando, muitas vezes não somos obsediados nem perseguidos, é só teste de paciência no mundo de provas e expiações. Sim, né? A gente tem que conviver o tempo todo com pessoas as mais diversas, com biótipos os mais diversos, né, Fernando? E por quê? Porque a gente precisa aprender mesmo a conviver. Isso faz com que a gente desenvolva os potenciais que a gente traz, né? E não quer dizer que a gente está sendo perseguido, né? Só porque alguém cruzou a nossa frente ali, não quer dizer que os espíritos estão... Né? Não. Alguém cruzou porque alguém que estava ali imprevidente, né? Não é? Então faz parte da vida material que a gente tem que viver, né? Para se aperfeiçoar. Rosarinho, nossa, quando estava a responder para o travou. Bom, ok. Sandra, acredito que nesse convívio estamos exercitando o nosso repreender. É verdade, né? Isso aí. Então, continuando aqui, pessoal. Tá. Agarrou-se desesperada às recordações da marquesa vaidosa de salões que já desapareceram e perambula nos vales da demência em lastimáveis condições. Então, olha só, pessoal. Veja bem, a situação no presente dessa senhora estava difícil.
dessa moça, dessa senhora, estava difícil. No começo do problema dela, né? Provavelmente começou já na juventude, né? Então ficou complicado. O que ela começou a fazer? Começou a tentar retroceder para aquela vida onde ela era marquesa, né? Tentou se agarrar desesperadamente à vida em que ela era marquesa, tá? A marquesa vaidosa de salões. Imagina, né, pessoal? Se você já viveu, né, com vestidos bonitos, joias caras, né, banquetes, galanteios, né, de rapazes bonitos, de toda aquela coisa, prazeres e tal, de repente você se vê, né, no meio de uma favela, ou no meio de uma situação precária, num corpo que você não se identifica, com um cabelo que você, pelo amor de Deus, né? Você olha no espelho e você tem vontade de fugir, né? Mas pessoal. Então, uma situação de privação. Então, intimamente, ela começou a buscar desesperadamente aquela marquesa dentro dela. Você vê como é que é, né, nossa mente, né? E aí ela começou a reviver isso no seu comportamento, né? A reviver essa marquesa, só que é lógico que ela não iria conseguir reviver marquesa nenhuma no presente, né? Era só dentro dela mesma, tá? E ela estava em lastimáveis condições, né? É o princípio da esquizofrenia, é esse, pessoal. É a cisão com o presente e a vivência do passado. Esse é o princípio da esquizofrenia, que a medicina, que é um enigma para a medicina ainda hoje. A esquizofrenia é um enigma. Eles podem tentar buscar explicações fisiológicas, tal, mudanças, neurotransmissores, cérebro, tal, mas a causa real mesmo é desconhecida da medicina. O espiritismo tem estudado isso, né, aprofundadamente, né? Então é isso aqui que a gente está vendo. A Rosarinha, a alienação veio pela não aceitação do presente. Perfeito, é isso mesmo. Todos nós temos dificuldades com a aceitação. Tivemos, temos ou teremos. Todos nós, de certo modo, vivemos essa dificuldade de aceitação do presente, pessoal. Na infância, a aceitação da infância, né? A aceitação do corpo, aceitação do sexo, aceitação do dinheiro, aceitação da convivência, da realidade desse mundo material que é meio maluco, né? Todos nós, em maior ou menor grau, tivemos grandes dificuldades no ajustamento com a atual existência. Só vocês pararem e analisar um pouquinho a infância de vocês, a adolescência, a fase adulta. Vocês vão perceber alguns pontos aí que bate com o que a gente está falando. Só que vocês conseguiram resolver essas dificuldades de uma forma razoável. Todos nós, provavelmente, né, conseguimos resolver de forma razoável as nossas dificuldades de aceitação. E por isso que nós estamos bem ainda e não estamos internados ou não estamos em situação tão complicada, né? Nós estamos aqui numa sala espírita, estudando e tal, né? Mas é sinal que nós conseguimos resolver certas dificuldades na relação com o presente, tá? Mas se descuidar um pouco, a gente vive frequentemente numa linha meio tênue, viu? Entre o equilíbrio e o desequilíbrio, né, Sueli? A gente fica numa linha meio tênue aí, viu? Se der bobeira, aí a gente já começa a dar asas à imaginação, viu? A gente já começa a delirar, a gente já começa, tá? Então é preciso muito cuidado para mantermos os pés no chão, tá? Não começarmos a criar expectativas muito grandes dentro de nós, sonhos mirabolantes, né? Eu vou fazer, vou acontecer e vai. A gente precisa pé no chão, né? Nós precisamos estar sempre pé no chão, prudência, cuidado, né? O Fernando, né? Baixa um sanatório e vamos pro Tarja Preta, né?
Então, haja visto, né, pessoal, que dos remédios mais vendidos no Brasil hoje, Rivotril, né? Você tem os ansiolíticos e os antidepressivos, remédios dos mais vendidos no Brasil. E provavelmente no mundo, aí eu não sei. Então, os remédios psicotrópicos têm aumentado muito, 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 muito nos últimos anos aí. O que é isso, pessoal? É tudo dificuldade de ajustamento com a realidade. Eu posso querer fugir para as medicações. Não que elas não sejam importantes, mas o que tem de gente se automedicando, não busca ajuda, muitas vezes não busca psicoterapia, mas mais busca remédio, né? Para tentar anestesiar na consciência, tentar suportar uma realidade que a pessoa está percebendo insuportável, né? Então, tudo isso é importante, né? Para a gente pensar um pouco e fazer os ajustes necessários, né? Não déramos muitos passos, encontramos novo ajuntamento, em que sobressaía curiosa dama, extremamente nervosa. Deus me livre de todos, Deus me livre de todos, gritava inquieta. Não voltarei, nunca, nunca. A mulher estava falando, uma outra mulher aqui, né? Aproxima-se Cordata, a enfermeira, e pede, Senhora, mais calma, é seu marido que vem à visita. Vamos ao guarda-roupa. E sorrindo, não se sente feliz? A enfermeira falou para ela. O marido dela foi visitá-la, né? Então a enfermeira, né, tentando acalmá-la e fazendo ir se aprontar para ver o marido que foi visitá-la ali no sanatório e tal, né? Não se sente feliz? Perguntou para a doente, né, a enfermeira. Jamais, bradava a demente, com espantoso semblante de angústia. Não quero vê-lo. Odeio, odeio, com tudo que lhe pertence, disse ela, né? Repetindo expressões de desprezo, inteiriçou-se, caindo em lamentável crise de nervos. Pelo que, a auxiliar da enfermagem, houve que requisitar socorro urgente. Você vê que ela entrou nessa crise, né? Lembrando do marido, surgiu um ódio, surgiu um desprezo e tal, e ela acabou nessa crise de nervos aí, precisando da ajuda urgente dos enfermeiros lá, né? Desejei reter-me, o André Luiz falando, né? Desejei reter-me a fim de estudar a situação, mas o assistente impediu-me, esclarecendo, não percas tempo, André. Não remediarias o mal. Nossa passagem aqui é rápida. Recomendo apenas anotes o refúgio de todos os que se esquecem dos deveres presentes, pretendendo escapar aos imperativos da realidade educadora. Né? Nós não sabemos o que aconteceu entre a mulher e o marido dela, mas pelo que o Calderaro falou, ela também era uma pessoa que estava fugindo dos seus deveres presentes. Né? Era mais uma alienada também, como todos que ali estão, fugindo das suas obrigações, dos seus deveres presentes. Né? Rosarinho, tem uma amiga que frequentemente nos vê no passado, e eu seria fisicamente muito diferente. Ela perguntou nesse flash o porquê de uma diferença tão grande, ao que eu respondi. Essa beleza me trouxe grandes quedas morais. Certo, então, pode ser por aí, né, Rosarinho? Então. Aí o Calderado continuou dizendo, né? Não asseguramos que todos os casos do hospício se relacionem exclusivamente com esse fator passado, né? Inclusive ele falou agora há pouco, né, que quase todos tem doenças de origem fisiológica, né, pessoal? A gente até falou sobre isso no outro dia, né? A sífilis, por exemplo, né? Quando atinge as células cerebrais, ela pode causar a doença mental de origem fisiológica, tá?
Hoje você tem o Alzheimer também, né? Você tem esclerose. Antigamente a gente só falava o pessoal está esclerosado, né? Então, tem algumas doenças degenerativas que vão levando a uma certa regressão psicológica, a uma certa regressão psicológica aos estados infantis, né? E também dificultando o contato com a realidade do presente, levando até mesmo a existências do passado, né? Gerando essa alienação aí, tá? De causa eminentemente fisiológica. Embora, por detrás das causas fisiológicas existem também condutas, tá? A Joana de Ângeles fala assim: as doenças degenerativas, portanto, evitáveis, mas que foram fruto de degeneração, provavelmente do comportamento que gerou uma degeneração da fisiologia, né? Do aspecto fisiológico, vocês entendem? Então, pelo que ela fala, seria possível a gente evitar muitas dessas doenças degenerativas, né? Mantendo uma atitude emocional mais cordata, menos irascível, né? Uma atitude mais sóbria no beber, no comer, né? Nos nossos hábitos, né? Uma vida mais saudável. Então, são coisas que com o tempo a gente vai tendo maior clareza, né? Vamos só terminar esse parágrafo aqui, né? Muita gente atravessa este pavoroso túnel premida por exigências da prova retificadora. É, no entanto, forçoso reconhecer que a maioria encetou o pungitivo drama em si mesma. São irmãos nossos revoltados ante os desígnios superiores, que os conduziram a recapitular ensinamentos difíceis, qual o de se reaproximarem de velhos inimigos por intermédio de laços consanguíneos, ou o de enfrentarem obstáculos aparentemente insuperáveis. Então vamos analisar. Vamos analisar isso aqui rapidinho para a gente acabar, né? Então, assim, muitas pessoas, diz aqui o Calderaro, que passam por essa situação de internamento, de, né, esses problemas mentais mais graves, devido a provas, exigências da prova retificadora. Tem um caso, não me recordo agora exatamente que livro que era, se é nesse ou em algum outro, não lembro, do André Luiz, que um irmão, no passado, ele prejudicou o outro irmão, internando o outro irmão, como se ele fosse um louco, para ficar com a herança dos seus pais lá, né? Então ele deu um jeito de internar o outro irmão dele, né? Vocês lembram disso? O que aconteceu na existência futura, na próxima existência lá, ele estava preso justamente num sanatório. Fazia parte do programa reajustador dele passar por essa experiência que ele fez o outro passar, para sentir a mesma coisa que o outro sentiu. Tá? Porque nós no plano espiritual, quando a gente para pensar nas besteiras que a gente fez, a gente morre de vergonha e de angústia, e a gente quer, meu Deus, eu quero voltar para a Terra, eu quero passar pelo que eu fiz os outros passarem. Porque aí a minha consciência, ela vai dizer assim, olha, você fez, mas você também pagou, você passou por aquilo que você, né, fez os outros passarem. Então, pessoal, muitas vezes é essa prova de retificação. Na verdade é um bem. Só que isso não acontece com todos. Como diz o Calderaro, a maioria... Então esses que estão passando por provas retificadoras é a minoria. A maioria, e ele que está falando aqui, a maioria encetou o pungitivo drama em si mesma. Quer dizer, criou essa dificuldade em si mesma. Não era uma imposição da vida. Foi um recolhimento da própria pessoa diante dos desafios da vida. Vocês entendem a diferença?
Então a gente vem para passar por provas, né? Só que aí nós nos rebelamos contra as provas. E aí a gente se refugia na interiorização, né? No enclausuramento dentro de nós mesmos. Tá? É isso que ele está dizendo aqui, né? São irmãos nossos revoltados ante os desígnios superiores, que os conduziram a recapitular ensinamentos difíceis, qual o de se reaproximarem de velhos inimigos, né? Velhos inimigos por intermédio de laços consanguíneos. Olha uma das causas grandes aí, pessoal. Uma das causas mais presentes dos desequilíbrios da alma, dos desequilíbrios psicológicos e emocionais, os choques com inimigos do passado, hoje nos laços consanguíneos. O que significa isso? Problema com o pai, com mãe, com o irmão, com o tio, com tia, com o primo, com o marido, com a esposa, com o filho, entendeu? É aquela coisa de todo dia, aquelas brigas de todo dia, aquelas revoltas, aquelas, entendeu? Aqueles bate-boca de todo dia, né? Aí os temperamentos mais frágeis acabam se entregando, né? Ao descuido de si mesmo, à revolta, e vão se desequilibrando. Tá? É isso que ele fala aqui, a maioria, né? Ou o de enfrentarem obstáculos aparentemente insuperáveis, né? Então aquelas provas difíceis, às vezes, né, que as pessoas passam, certos momentos da vida que parecem insuperáveis, sob a ótica da nossa insegurança, né? Sob a ótica da nossa insegurança, certos problemas que a gente vem a passar são provas, são desafios da existência. Por um momento parece insuperável, aí a pessoa se entrega ao desânimo, se entrega à indignação, e aí, pessoal, é escada abaixo, né? Conforme a gente está vendo aqui. Vocês entenderam? Deixa eu ver aqui que vocês colocaram, né? Maria Lê, são as leis de Deus em nós, na nossa consciência. Não tem como ir para frente deixando rastros de dor, né? O Rosarinho, o melhor fazer é aceitar e procurar auxílio na fé e nas boas ações. Pensamento positivo, né, Rosarinho? Isso mesmo. A Tânia, e às vezes ao desespero, exatamente. Né? São reações emocionais, mentais e emocionais, pessoal, que nós temos condição de equilibrar. Só que exige esforço nosso. Nós temos condição. Tá? Nós não precisamos nos entregar a certas emoções, não precisamos nos entregar a certos pensamentos. Nós fazemos isso, mas por indisciplina nossa. Só que é uma indisciplina que é cultivada durante tanto tempo que parece até que nós não somos donos mais da nossa mente. Parece que nós não somos donos mais das nossas emoções. Vocês entendem? Por isso que a pessoa fala, Alexandre, mas eu não consigo controlar meu pensamento. Quando eu vejo, eu já estou pensando negativo, eu já estou pensando em desgraça. Mas isso, né, Maria, porque foi um largo período de cultivo de indisciplina no pensamento. Indisciplina na emoção. Tá? Então, pessoal, para a gente mudar, em algum momento a gente tem que começar a fazer uma força contrária. Em algum momento, para a gente sair desse emaranhado, criatura nenhuma vai conseguir saltar essa situação sem passar por um disciplinamento mental, emocional, entendeu? Sentimental. Nós teremos que fazer isso. O quanto mais rápido percebermos isso e começarmos a nos disciplinar, exercitar uma atitude mental mais saudável, mais positiva, mais cedo nós vamos superar. Hoje, aquilo que parece quase impossível, ou né, nós sentimos como impossível hoje, às vezes, não é impossível. E amanhã vai estar um pouco mais fácil, depois da manhã mais fácil e assim por diante. Não é? Frequentemente as pessoas perguntam, mas Alexandre, você acha que eu vou melhorar? Eu não acredito, mas você acha que eu vou melhorar? Você acha que eu consigo melhorar? Mas eu tenho certeza que consegue.
A questão é se você quer de fato melhorar. Vai ter que ter um investimento da sua parte, um investimento de energia, de vontade de melhorar, né? Mas eu não tenho dúvida nenhuma que todos nós conseguimos, né? Os Espíritos nos falam no Livro dos Espíritos, não há arrastamentos irresistíveis. E por vezes, quão pouca vontade até é preciso para a gente conseguir superar, né? Às vezes não precisa nem de tanta coisa, um pouquinho de fé, boa vontade, já está de bom tamanho, né? A Elizabeth, uma luta constante, né? A Rosarinho, policiamento constante. A Tânia, a necessidade é proporcional ao quanto a pessoa se permitiu viciar. É exatamente isso, Tânia. É exatamente isso, né? É sempre proporcional. Se você foi por um caminho, você saiu da estrada principal, se pegou um caminho ruim, o quanto mais você adentrar aquele caminho ruim, quanto mais tempo você ficar se desviando da rota, mais tempo você precisa para voltar para aquela rota, a rota boa, né? Então, esse é o caminho de voltar à saúde. Né? A Maria, fixar conhecimentos e mudar os pensamentos negativos. Mudança de hábitos, né, Beth? Nunca tentar fugir de si mesmo. A tendência, o vício que a gente tem é esse. Há uma tendência de a gente querer fugir de novo. Né? Da gente querer fugir cada vez para fugas mais espetaculares, né? Mas é, a nossa grande melhora se dará pelo enfrentamento das situações, pelo fortalecimento, né, através do enfrentamento constante com os nossos desafios existenciais. Tá? Pessoal, já estamos na hora então, nós vamos dar uma paradinha aqui. Vamos pedir a todos que nos acompanhem na oração final, de modo que todos possamos estar nessa sintonia, manter essa sintonia com os amigos espirituais que se aproveitam desses momentos para semearem pensamentos renovadores, pensamentos libertadores, organizadores da nossa mente, organizadores das nossas emoções, equilibrando os sentimentos, equilibrando o funcionamento dos órgãos, gerando desligamento de certas entidades que pretendiam nos desequilibrar, e nós vamos nos desconectando mental e vibratoriamente dessas mentes infelizes, para que tanto nós quanto elas possamos ser ajudados. Então, Senhor Jesus, lembrando dos teus trabalhos de desobsessão sobre a Terra, junto aos alienados mentais, aos lunáticos, aqueles que tinham convulsões, lembrando do imenso amor com que tu dialogavas com os necessitados, restituindo-os à saúde, restituindo-os ao equilíbrio, à vida mais plena, mais saudável, mas dizendo a cada um deles, agora vai e não peques mais, para que não vos suceda coisa pior. Somos ainda, Senhor, essa legião de coxos estropiados, de necessitados de todos os tipos, ainda oscilando entre os erros do passado e os estímulos positivos do futuro e do presente. Dá-nos força, Senhor, para construirmos, para edificarmos a nossa casa sobre a rocha dos ideais superiores, da ação caridosa, da atitude sensata, prudente, positiva, para que mantenhamos os propósitos desta encarnação e possamos trabalhar não só pela nossa melhora, mas também pela melhora da sociedade ao nosso redor. Obrigado por tudo, Senhor. Permaneça conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Muito obrigado, pessoal, pela presença. Feliz Natal para todos, tá?
Sexta-feira faremos normalmente o estudo, tá? Semana que vem. Um grande abraço a cada um de vocês, Maria, Sandra, a Beth, o Ligeirinho, Fernando, Deoclésio, Ana Cláudia, Tânia, Rossana, Sueli, Ana Isabel, Rosarinho, todos que têm sido grandes amigos aí ao longo desses anos todos, estudando com a gente, né? Nos dando o prazer da sua companhia, nos compreendendo também nas nossas falhas, né? A Maria que está sempre aí, sempre suprindo a minha ausência, os meus atrasos aí. Um grande abraço, viu, Maria? Obrigado por tudo aí. E vamos em frente, né? Se Deus quiser, final de ano será maravilhoso, né? Para todos nós, com a presença de Jesus no nosso coração. Então, muito obrigado a todos, pessoal. Fiquem com Deus e até a semana que vem, tá? Até mais, um beijão.